Por simplificação, neste vídeo vou utilizar threads para discutir problemas com programação concorrente, mas seria possível construir os mesmos raciocínios usando processos. Nós já vamos começar este vídeo discutindo o primeiro grande problema com programação concorrente, a condição de corrida. Uma condição de corrida pode ocorrer quando duas ou mais threads usam variáveis compartilhadas. O escalonador de threads pode trocar a thread que está em execução a qualquer momento. E se ele fizer isso quando uma variável está sendo modificada por uma das threads, um grande e difícil problema de depurar pode ocorrer. Vamos ver um exemplo. Suponha que o Internet Banking implementa uma função que transfere recursos para uma conta. Inicialmente, o saldo da conta é 100. Considerando um banco nacional, podemos dizer que essa conta possui R$100. Eu vou chamar a função para transferir R$10 para esta conta. Quando essa função executa, ela guarda em uma variável temporária a soma do saldo atual com um novo valor que será adicionado. Em seguida, ela atualiza o saldo da conta. Ao imprimir o saldo, eu verifico que ele tem um valor de R$110, como eu esperava. Essa é uma função bem simples e vamos usá-la para explicar condição de corrida. Então, antes de prosseguir, você deve estar confortável com o entendimento dessa função. Suponha que agora eu desejo fazer 10 transferências de R$10 cada. Com um saldo inicial de R$100, é esperado que no fim eu tenha um saldo atualizado de R$200. Até aí tudo bem, certo? Então vamos complicar um pouquinho. Eu vou executar essas 10 transferências de forma concorrente, usando threads. Nós vamos armazenar cada uma de nossas threads em um array de threads. Para cada uma das 10 iterações, vamos criar uma thread que chama a função de transferência e adicionar o objeto dessa thread na nossa lista de threads. Por fim, é uma prática comum chamar a função join para cada thread que criamos. A função join espera a thread terminar para continuar a execução do programa principal. Nós podemos chamar a função join para cada thread usando o método it. Ao concluirmos as transferências, vamos imprimir o saldo. Qual valor você acha que deve aparecer? R$200? A resposta correta é algum valor entre R$110 e R$200. Se não surgir condições de corrida, o valor será o que esperamos, R$200. Mas, no pior caso possível de condições de corrida, o valor seria R$110. Agora vamos entender por quê. Você se lembra da função de transferência de recursos? O que acontece se o gerenciador de threads trocar a thread em execução neste ponto? Acontece algo muito ruim. Vamos ver o que seria uma execução com threads correta. Inicialmente, o saldo é R$100. A primeira thread vai transferir R$10. Ela chama a função de transferência e atualiza corretamente o saldo para R$110. O gerenciador de threads decide trocar a thread em execução. Agora, a segunda thread faz uma nova transferência de R$10. O saldo é atualizado para R$120. Quando eu verifico o valor do saldo, o valor é R$120, ou seja, é o valor esperado. Agora vamos ver o que seria uma execução com threads com erro. Inicialmente, o saldo é R$100. A primeira thread vai começar a executar. Mas, desta vez, o gerenciador de threads decide trocar a thread em execução antes do valor do saldo da minha variável global ser atualizado. A segunda thread vai fazer a transferência de R$10. Ela termina de executar e o saldo atual passa a ser R$110. Agora, o gerenciador de threads decide voltar a executar a primeira thread. Essa primeira thread também atualiza o valor do saldo. Porém, o valor armazenado em New Balance foi calculado quando o saldo global era R$100. Então essa thread também vai colocar o valor de R$110 na variável balance. Agora, ao verificarmos o valor da variável balance, encontramos R$110 e não os R$120 esperados. Pois é, deu tudo errado. Acabamos de destruir nosso programa. Mas não fique triste, tudo tem solução.
Veja bem a função de transferência. Existe uma estrutura chamada semáforo. Ela é muito utilizada em programação concorrente e limita a quantidade de threads que podem acessar um determinado recurso do nosso programa. Em Ruby, podemos implementar um semáforo usando a classe mutex. Veja como ficaria um código seguro para execução com concorrência. Eu crio um semáforo e toda vez que eu for acessar uma área de código com risco de execução concorrente, eu solicito permissão para o semáforo. O semáforo deixará apenas uma das threads acessar essa área arriscada. Pronto, acabamos de tornar nosso código thread safe, ou seja, seguro para threads. Vamos agora discutir um outro problema comum ao programarmos de forma concorrente. Vamos falar sobre deadlock, também conhecido em português por impasse. Eu gosto mais do nome original em inglês e provavelmente, se você perguntar para um programador profissional o que é um impasse, ele nem vai saber do que você está falando. Então a gente vai usar deadlock. Um deadlock pode ocorrer quando todas as threads estão pausadas, aguardando algum recurso ficar disponível, porém isso nunca acontece e as threads nunca executam. O programa simplesmente para de executar e por isso o nome deadlock ou impasse. Para entender deadlock corretamente, eu vou explicar um problema clássico relacionado à programação concorrente chamado de jantar dos filósofos. Esse problema foi proposto em 1965 por Dijkstra e foi a base de diversos estudos sobre sincronização de mensagens entre processos concorrentes. Eu vou explicar o problema. É hora de jantar e na mesa temos 5 filósofos. O prato da noite é espaguete e será comido com garfos. O espaguete está tão escorregadio que um filósofo precisa de 2 garfos para conseguir comer. A vida de um filósofo consiste em alterar entre períodos de pensar e períodos de comer. Pensar e comer. Vou reforçar que o espaguete está escorregadio. Então, um filósofo precisa de 2 garfos para comê-lo. Ele só pode pegar os garfos que estão à sua direita ou à esquerda. Se conseguir pegar os 2 garfos, ele come por algum tempo e depois coloca os garfos de volta na mesa para continuar a pensar. Se um dos garfos que ele precisa para comer estiver em uso por outro filósofo, ele espera o filósofo terminar de comer e pega o garfo assim que estiver disponível. Quando consegue pegar os 2 garfos, ele come por algum tempo e depois coloca os garfos de volta na mesa para continuar a pensar. A pergunta proposta por Dijkstra é: você consegue escrever um programa para que cada filósofo faça o que deve fazer e nunca entre em deadlock? Antes de discutir a solução, quero que você veja onde está o possível deadlock. Se todos os filósofos decidem comer ao mesmo tempo, nenhum deles vai conseguir 2 garfos para comer o espaguete e todos ficarão esperando para sempre um garfo ficar disponível. Ou seja, chegamos a um impasse ou deadlock. Vamos dar uma breve pausa na explicação de deadlock para explicar também o que é starvation, ou inanição. Inanição pode ocorrer quando todas as threads ativas estão realizando algum processamento inútil enquanto aguardam um recurso ficar disponível. Porém, esse recurso nunca fica disponível e o processo executa para sempre de forma inútil. Já já vai ficar bem claro o que é uma inanição. Vamos voltar ao nosso jantar dos filósofos. Suponha que a solução do problema seja a seguinte: quando o filósofo decidir comer, ele vai pegar o garfo da esquerda e se o garfo da direita também estiver disponível, ele também vai pegar esse garfo e vai comer. Agora, se o garfo estiver indisponível, ele vai devolver o garfo da esquerda para a mesa, aguardar alguns segundos e tentar comer novamente. E aí, resolvemos o problema? Infelizmente não. Se todos os filósofos começarem a executar o algoritmo de comer ao mesmo tempo, todos eles vão ficar tentando comer o macarrão para sempre, mas nenhum vai conseguir comer. Todos eles pegam o garfo da esquerda e, como o da direita não está disponível para nenhum, eles devolvem o garfo para a mesa. Daí, eles pegam novamente e devolvem novamente, e fazem isso para sempre. Ou seja, o programa está executando, não houve um impasse, mas ele não sai do lugar. Temos um starvation, ou inanição. Para resolver os problemas de deadlock e de inanição, uma possibilidade
é apelar para o uso de semáforos, assim como vimos na condição de corrida. Outra possibilidade é sempre antes de pegar o garfo da mesa, o filósofo esperar um tempo aleatório. Isso também evita a inanição. Agora eu vou mostrar para você o Deadlock e o Starvation ocorrendo em Ruby. Eu criei dois programas bem simples que vão forçar essas situações. Vamos primeiro ver o Deadlock. O programa do Deadlock é muito simples. Inicialmente, criamos uma fila, em seguida, criamos uma thread que tenta retirar um item dessa fila. Como essa fila nunca recebe itens, essa thread ficará aguardando para sempre de forma pausada. Vamos ver o que acontece? Veja o que acontece ao tentarmos executar este programa com Deadlock. O Ruby emitiu um erro avisando que não existem threads ativas disponíveis. Ele sugere que pode ter ocorrido um deadlock, e isso foi um erro fatal para a execução do programa. Vamos agora ver um exemplo de um programa em Ruby com inanição, ou starvation. Este é um programa muito simples. Inicialmente, definimos uma variável i com o valor 10, em seguida criamos uma thread. Essa thread tem um laço que executa enquanto o valor de i for igual a 10. Quando o valor de i for diferente de 10 e o laço parar de executar, a thread pode finalizar. Porém, em nenhum lugar deste programa, o valor da variável i é modificada, então ela ficará para sempre neste laço. Vamos ver. Perceba que o programa executa para sempre, aguardando que o valor de i seja diferente de 10, o que nunca ocorre. Vamos agora fazer uma pequena modificação no código do Starvation para que ele possa finalizar. Com esta pequena modificação, o programa aguardará 5 segundos para transformar o valor da variável i em 5. Vamos ver o que ocorre. Pronto, agora, depois de 5 segundos, o programa pode finalizar. Perceba que o Ruby não detectou que houve uma inanição, uma starvation, diferentemente de quando ocorreu com o Deadlock. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e tenham aprendido a lição. Nunca jante espaguete com o filósofo.